mulher por excelência. Hoje eu quero estar falando de um texto maravilhoso da palavra para poder encher sua semana de esperança. E esse texto é a história de Ruth e Noemi. E está escrito no livro de Ruth, no capítulo 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do marido. Então ela se dispôs com as suas noras e voltou de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu ela com as suas noras do lugar onde estava, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como usou com os que morreram e comigo. O Senhor dê que sejais felizes, cada um na casa do seu marido. Beijou elas, porém elas choravam em alta voz, e disse: não, nós iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, por que vocês iriam comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para vos dar por marido? Tornai, filhas minhas, ide embora, sou velha demais para ter marido, e ainda que tivesse, eu poderia dizer: tenho esperança que ainda houvesse filhos, esperá-los-ia até que viesse a ser grandes, abster-se-vos-ia de tomar marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Ruth, porém, se apegou a ela. A história de Ruth e Noemi vem nos mostrar que do cenário mais cinzento das perdas pode surgir um horizonte colorido de vitória, que os últimos capítulos da sua vida ainda não foram escritos. Por isso, não entregue os pontos, não jogue a toalha, espere pela intervenção sobrenatural de Deus. Alguém diria que Abraão, aos 100 anos de idade, e Sara, aos 90 anos, eles estariam gerando e recebendo as promessas de Deus na sua vida. O filho tão esperado, Isaque, que significa riso. Alguém diria que um homem de 80 anos, que trocou o cetro imperial do Egito por um cajado de pastor no deserto, estaria fazendo com uma vara na mão um império se dobrar, abrindo o Mar Vermelho e fazendo mais de 2 milhões de pessoas entrarem na terra de Canaã. Alguém diria que um homem de 85 anos de idade, Caleb, estaria tomando Hebrom por herança, estaria desapossando gigantes e estaria com toda a força e vigor estendendo o reino de Deus na tribulação. Jamais perca as suas esperanças, que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Quando nós temos lealdade com aqueles que estão andando conosco no caminho da vida, como Ruth teve com Noemi, quando ela falou: eu irei contigo onde quer que tu fores, onde quer que pousares, pousarei, aonde quer que fores, eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde quer que morreres, morrerei eu, e faça Deus o que bem lhe aprouver. Se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Sabe, uma mulher que tinha lealdade. Quando nós temos fé em Deus, como Ruth teve, a ponto de entregar o destino dela nas mãos do Deus que a sogra dela havia testemunhado a ela, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós temos humildade para recomeçar das cinzas, não escolhendo tarefas, coragem para enfrentar todos os desafios
desafios que a vida nos impõe. Quando todas as portas na cidade foram fechadas para Ruth, porque ela era estrangeira, ela falou: não, eu não vou me deter, eu vou para a roça, eu vou colher espigas de milho, porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Sempre é tempo de nós deixarmos o passado para trás e colocarmos o nosso pé na estrada da esperança. Nós jamais devemos ficar levantando monumentos à dor, mas olharmos para frente, para o alto, porque Deus quer, Deus pode e Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Ele vai nos conduzir em triunfo. Antes das lutas, nós somos vencedores, mas depois das lutas, nós somos muito mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Jamais olhe a vida pelo espelho retrovisor. Ele é 20 vezes menor do que o vidro da frente. Isso para nos dizer que nós devemos olhar 20 vezes mais para frente do que para trás. Elas viveram uma dramática, porém belíssima história. Parece contraditório nós dizermos isso, viver uma dramática, mas belíssima história. Mas é isso que Deus faz na nossa vida. Se hoje você está passando momentos que você não está entendendo, se hoje você está passando por momentos escuros, momentos de luta, de tribulações, saiba, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Ruth substituiu a raiz de amargura de Noemi por fontes de alegria, quando ela colocou um netinho, Obed, nos braços de Noemi. Como diz a palavra do Senhor: tu mudaste o meu lamento em festa e me cingiste todo de alegria. É isso que Deus faz na vida da gente. Ele suplanta momentos de dificuldades e dores que nós estamos fazendo por um futuro glorioso. Lembre-se, quando o mundo não te acolher, venha para o campo de Deus. Boaz significa o Senhor de muitos bens. E Boaz, o dono do campo, acolheu Ruth. Ele remiu a vida dela. Ele era o parente remidor e ele se casou com ela. E é isso que Deus faz pela nossa vida. Ele é o Senhor de muitos bens na nossa vida. Ele abrirá portas e janelas no céu sobre nós. Ele dará ordem aos seus servos, que são os seus anjos, para deixarem cair no nosso caminho muitas espigas de milho, como Boaz fez, muitos presentes para que os nossos cestos sejam cheios de fartura. Ele derramará todos os milagres que você está aguardando dele, milagres de libertação, milagres de cura, milagres de restauração, milagres de vida. Jamais desconecte a tua fé, porque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é o extraordinário. E a palavra do Senhor nos diz que Boaz, ele falou para as servas dele que era para Ruth beber dos odres dela. Ele falou que era para Ruth comer do bocado do prato dele. E é isso que Deus vai fazer com a nossa vida. Deus vai descedentar toda a nossa sede por intimidade. Deus vai descedentar todo o vazio da nossa alma. E Deus vai encher o nosso espírito de um alimento que vai fazer a nossa vida transbordar, vai tornar a nossa vida plena nele. Deus vai mudar a nossa sorte. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, no qual não há mudanças nem sombra de variação. Por que desce? Porque não está reservado para os anjos lá do céu, mas é para nós, os seus filhos, que estamos aqui embaixo. Jamais ache que é o fim. Toda a vizinhança, todos os amigos foram falar para Noemi: Noemi, essa tua nora, ela te é melhor do que 7 filhos. Deus é um Deus de restituição na tua vida, sabe? Deus vai te prover, sabe?
Pode ser que te pareça que a vida te levou muitas coisas, mas eu quero te dizer, Deus vai te restituir. Noemi havia perdido 2 filhos, ela havia perdido seu esposo, mas toda a terra concordou numa só voz que a nora que Deus deu para ela valia para ela mais do que 7 filhos. 7 filhos era a bênção máxima que uma mulher podia ter. A palavra do Senhor diz no Salmo 127 que bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava de filhos. E a aljava do guerreiro cabia 7 flechas, mas todo mundo dizia que Ruth valia muito mais do que 7 filhos para a vida de Noemi, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Deus tem algo grande para fazer na tua história. Deus virou a página de dor, a página de lutas na vida dela e vai fazer de igual modo na tua vida. E eu queria deixar uma última palavra para você, que está em Jó 14:7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Se envelhecer na terra a raiz, se no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Ao cheiro das águas, tudo vai brotar na tua vida. Ao mínimo mover do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, ao mínimo mover do Espírito Santo de Deus sobre a tua família, sobre a tua história, tudo vai brotar na tua vida e você vai ficar feliz por saber que Deus suplantou todas as coisas e que Deus trouxe alegria, esperança, vida, paz, toda sorte de benefícios para você. Medite nisso nesta semana e tenha uma semana extraordinariamente abençoada, em nome de Jesus. Amém.